Agora, nós vamos para um próximo nível. Nós vamos entender como vende holding, como eu comercializo, como eu começo a trazer isso para a minha realidade. Porque nós temos que entender que tem pessoas aqui que já está muito mais próximo da holding, que já tem um nível de relacionamento mais avançado, que já possui um trabalho que muitas vezes é conexo. Por exemplo, eu tenho advogados que são advogados que fazem inventários, que estão na parte imobiliária e que a holding, cara, é o mesmo cliente. Basta só você ajustar a necessidade. O teu cara do inventário não vai querer ter outro. E aí você consegue disponibilizar. O seu cliente, muitas vezes que adquire muitos imóveis, que você faz o contrato, já pode ser um cliente holding. Tá fácil, tá próximo. E como que eu tenho que entender? Como que eu faço para começar a desenvolver o meu planejamento? Como eu chego no empresário? Porque geralmente vai ser o empresário que é o teu cliente de holding. É o seu cliente de holding patrimonial, que é o cara que tem empresas, que entrega lucro, que entregam lucros e que esses lucros são reinvestidos em imóveis ou em outras empresas, ações, enfim. Muito pouco provável, mas é possível, né, que você tenha clientes que não são empresários, que foi um cara que foi diretor de uma empresa. Isso acontece. E que ele também conseguiu, durante um período da vida dele, com alta remuneração, construir um patrimônio razoável e irrelevante em muitos casos. É possível, não é tão comum, mas é possível. Então nós precisamos entender como chegar nos empresários e nos diretores. E é o que eu falei, entendendo aquilo que faz tocar o coração dele, o que faz sentido e nunca vai destoar. Família, patrimônio e negócio. Negócio, patrimônio e família. Patrimônio, família e negócio. A ordem pode ser invertida de acordo com o momento da pessoa, mas nunca vai fugir desses três. E a partir do momento que você entendeu isso, é na conversa sobre holding entender o que faz sentido, porque em algum momento, para ele, o que faz mais sentido é a proteção. Eu estou com medo de perder tudo que eu tenho. Eu estou com medo do que vem pela frente. Eu estou com medo da insegurança que está se instaurando no nosso país. Eu quero que a minha família fique bem numa possível ausência. Eu quero organizar e trazer os meus filhos para a empresa e já fazer uma sucessão, não apenas jurídica, que é a sucessão que evita o inventário, mas uma sucessão sob a perspectiva da governança corporativa, que é aquela que eu crio sucessores, pessoas que vão me suceder, por exemplo, na minha ausência ou até mesmo em um cargo que eu vou estar menos na parte operacional executiva e mais na parte diretiva. É entender que eu estou precisando melhorar o desempenho do meu negócio tributário. Então, isso nós temos que entender, porque é aí que nós vamos trazer as ferramentas do planejamento e da holding. Não pode faltar algumas palavras quando você falar sobre holding. Olha o gatilho que eu estou te dando. Olha o atalho que você está passando. Quando você falar com alguém sobre holding, no contexto que você conversar, essas palavras não podem faltar. Preservação da harmonia familiar. Todo mundo quer isso. Ninguém quer ver uma família dilacerada, uma família que brigou por causa de dinheiro. Eu já ouvi de muitos pais que nada faz ou fez sentido, porque um patrimônio relevante e uma família que não se fala. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser capa de jornal, ninguém quer ter uma ruptura familiar por causa de dinheiro. Ou não, pode ser outros motivos. Mas a harmonia familiar é o grande objetivo. E quando envolve muito dinheiro, quando envolve patrimônio, é um pouco mais difícil, principalmente quando a família cresce. Quando os filhos casam, os filhos têm filhos, os filhos têm, enfim, esposas, netos, e assim sucessivamente. É mais pessoas e a probabilidade do problema é grande, mas aí a gente consegue estabelecer uma regra e já criar uma cultura em que isso é muito pouco provável que aconteça. Temos instrumentos para materializar a vontade do patriarca e da matriarca, no que se refere ao quê? A perpetuação de um legado. Quando eu digo isso é o seguinte, lá no planejamento eu ouço qual que é o objetivo, o que você quer para o futuro? E a partir disso, eu trago os melhores instrumentos para isso. Eu não falo o que eles devem fazer. Quando sou questionado sobre a opinião, eu dou minha experiência. Olha, eu fiz casos que aqui deu problema, aqui não deu, isso funciona mais, isso funciona menos.
mas é preservar os objetivos dos patriarcas, o que vocês querem para o futuro. Eu trago os melhores instrumentos, porque muitas vezes a perpetuação do legado, porque foi através de valores que se construiu um patrimônio. E que não é garantido que esse patrimônio construído vai ser preservado ou multiplicado pelas próximas gerações. E nós sabemos que não é. A tendência é que um negócio não chega na quarta geração. Menos de 0,5%. Primeira geração, 30% chega na segunda, 15% na terceira e 0,4% na quarta, indicador do IBGE. Mas se eu consigo permear e incutir o legado, fundamentos, valores, eu consigo garantir, eu acho que é uma audácia, mas eu consigo, ao menos, né, ter a perspectiva que isso vai ser, porque eu constituí isso baseado em alguns valores. E se eu conseguir transmitir isso para as próximas gerações, a possibilidade é maior. Então, eu tenho que evitar o inventário. O inventário dilapida um patrimônio que pode custar aí até 30%. É muito dinheiro. Eu não permito a entrada de terceiros não pertencentes à minha família. Não pertencentes à minha família, quando eu digo eu evito a entrada, eu tenho um patrimônio e que esse patrimônio, por exemplo, já está a parte em nome dos filhos, e se eu não fizer da forma certa, a forma como meu filho casar ou separar pode atingir esse patrimônio, que era meu, passei em vida. Ou que se ele tiver um negócio, uma dívida tributária, o fisco pode tocar. Se ele bater o carro, um acidente. Então ele fica suscetível a terceiros não pertencentes à família. O filho casou, teve um filho, o filho faltou. O herdeiro do filho é o neto fica com o pai ou com a mãe. O pai ou a mãe acaba tendo um outro relacionamento. Então eu estou com várias pessoas aqui que não é da minha família. Nós criamos isso para que o patrimônio fique dentro da família. Essas palavras são importantes, indispensáveis, porque aqui eu tenho digamos assim, o quadro dos sonhos de um empresário, de uma pessoa que possui patrimônio. Técnica infalível, né? Quais são as possíveis objeções que você vai identificar quando nós estivermos falando sobre holding? Quando nós estivermos falando sobre holding, você tem que construir uma agenda já respondendo eventuais objeções. Você nem deixa a pessoa pensar, porque dentro do seu discurso você não deixou faltar aquelas palavras mágicas. Pode falar muito outras coisas, mas aquilo não pode faltar. E aí você já vai respondendo que o trabalho não custa muito caro. O trabalho não custa. O investimento no trabalho, ele é pífio, ele é irrisório. Se eu comparar com a briga familiar, que pode acabar com o negócio, se eu comparar com um inventário que pode consumir até 30%, faça esse exercício, senhor Jorge. Não fala, nem me fala. Quanto vale aí, valor de mercado do teu patrimônio? Agora calcula 30%. É isso, em média, que pode custar se eventualmente você faltar. E dentro desse trabalho, o custo é irrisório. O investimento é muito baixo. Durante a conversa, eu não deixei ele perguntar. Quando eu estou explicando, eu já estou respondendo isso. Sou muito jovem, porque as pessoas acham que são muito jovem para morrer. Isso é um grande elemento que passa na cabeça das pessoas. E nós, depois da pandemia, tivemos um aumento muito grande desse tipo de trabalho, porque as pessoas visualizaram que ninguém é para sempre e que não existe mais idade para isso. Todo mundo teve um ente querido, uma pessoa próxima que veio a faltar e que é muito jovem. Então, durante a conversa, a gente começa a desenvolver que hoje não tem mais. A pandemia revelou e a gente vai passar por várias outras, né? E quando a pessoa pensa, mas muitas vezes o patriarca ou a matriarca que tem aquele apego de ver o nome no papel, lembra? Pessoas de uma idade um pouco mais, pessoas mais experientes têm esse apego com o papel, com o nome. E quando eu vou deixar de ser dono, porque lá em algum momento tem a doação de cotas e o usufruto, entender que o usufruto é o dado mais garantidor, porque todos os poderes vão estar com eles. Do ponto de vista prático, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Mas do ponto de vista jurídico, mudou tudo, porque não tem inventário. Se alguém faltar, uma alteração na contabilidade custa R$ 1.200, R$ 800. Porque o nome no documento não dá, talvez, tanta segurança quanto a preservação e a utilização do mecanismo de holding com usufruto, cláusula de reversão,
por exemplo? Terei segurança? Ou seja, será que isso de fato vai me proteger? E claro que vai, porque você vai ter usufruto, uma garantia, vai poder usar, gozar, dispor, você vai poder ter todas essas seguranças. Nós utilizamos as cláusulas restritivas que protegem os filhos deles mesmos e os pais também, incomunicabilidade, inaliabilidade, impenhorabilidade, reversão. Utilizamos documentos que complementam, por exemplo, o acordo de sócio, porque além de família também é sócio, e o protocolo de família, regras da família, para que a reunião de segunda no negócio não atrapalhe o almoço de domingo da família e que a reunião e o almoço de domingo da família não atrapalhe a reunião de segunda na empresa. Mas, Marcos, tu me apresentou uma estrutura muito robusta, ou uma estrutura bacana que vai me trazer uma economia muito grande. Cara, isso não é arriscado. O fisco não vai me pegar? O Lula não vai me pegar? Não. O fisco é uma vantagem, porque ele vai receber um imposto que seria daqui muitos anos agora, e essa estrutura traz segurança, ela gera valor e o próprio fisco é um beneficiado disso. O próprio fisco é o grande beneficiado do planejamento. Por quê? Porque o fisco vai usufruir dos benefícios que ele tem um patrimônio mais preservado. Esse patrimônio mais preservado muitas vezes vai ter uma melhor performance e vai crescer mais. Crescendo mais eu gero mais emprego, eu gero mais arrecadação. Toda a sociedade e principalmente o fisco vai ganhar. Então esse trabalho ele gera inclusive frutos para o fisco. Não tem risco aqui, é tudo legal, jurídico, documento estruturado. Eu não sei, Marcos, se a minha família está preparada. E aí nós, no contexto, a gente vai colocando, porque a família pode ser que ainda não esteja, mas o quanto antes nós começarmos, melhor é, porque nós criamos uma cultura. Então nós temos empresas hoje, por exemplo, que estão na terceira geração, que chegaram à terceira geração porque elas tiveram uma cultura de organização, de formalidade, de preparação, por exemplo, dos herdeiros que irão ingressar no negócio, a preparação dos cônjuges, dos namorados dessas pessoas, de como que deve se portar, porque a empresa tem um elemento social muito grande, então essa cultura gera, e é importante fazer enquanto está tudo bem, enquanto, Marcos, não tem problema, está tudo certo, é agora que é para fazer, você vai esperar estar todo enrolado, enroscado para fazer, aí o efeito já não é o mesmo. Aí a gente sai de uma estrutura de proteção para uma pseudo ou possível fraude a credores, fraude à execução. Aí o negócio degringola. Então tem que fazer enquanto está bem.